Café com Velocidade. MotoGP. E começando esse segundo bloco do Café com Velocidade, eu só vou explicar para vocês, né, porque os nossos âncoras não estão aqui, porque se eu estou falando é porque eles não estão aqui. Mas não se assustem, né? A gente explicou no primeiro bloco que o programa dessa semana estava demorando um pouquinho mais para ir pro ar, por conta aí de um certo show que ocorreu nesse final de semana, né? Especialmente no domingo. Então acabou aí fazendo com que a nossa agenda ficasse um pouquinho complicada. E ao longo da semana, para ver as corridas que faltam, né, fica um pouco mais difícil. Então estou eu aqui com o Diogo Gomes. A gente vai falar agora nesse segundo bloco sobre MotoGP, mas a gente ainda tem bloco de Fórmula 1 e bloco de corrida clássica, então faça o download de todos e nos acompanhe lá no café.autosfera.com.br. E a gente teve a chegada da MotoGP em Phillip Island, na belíssima Austrália, é uma pista super bonita. E não só isso que a gente teve esse final de semana, a gente teve aí belíssimas disputas, uma corrida que foi inacreditável de boa, como tem sido as últimas, né, dessa categoria. E eu tenho certeza que quem acordou de madrugada ficou muito feliz por ter feito isso. E quem acompanhou depois em VT ou deu um jeito de assistir pela internet também ficou contente, porque foi uma baita prova. Diogo Gomes, o que falar dessa corrida da MotoGP, que a gente teve disputa do começo ao fim, na linha de chegada praticamente, a gente teve muitos acontecimentos e a gente vai ter que detalhar aqui todos eles porque foi uma corrida assim incrível. Ah, sem dúvidas, corrida absolutamente maravilhosa. Eu fiquei encantado com a corrida. Eu tava com um tempo muito curto, mas eu considerei muito seriamente reassistir ela assim que eu terminei de assistir. Voltar o botãozinho lá do player e assistir tudo de novo. Vou assistindo durante a semana com certeza, porque que corrida maravilhosa. O padrão da MotoGP ela vem muito alto, né? Tem uns quedas aqui ou ali, ok, é normal. Mas essa corrida especificamente, eu diria até Phillip Island especificamente, gera uma quantidade de boas corridas que é algo absolutamente impressionante, e dessa vez não foi diferente. É uma série de mudanças atrás, na frente, a liderança, foi raro a gente conseguir encontrar ali nas estatísticas alguma volta em que não teve mudança de liderança. Mas inacreditável que isso possa parecer. Só lá pro final da corrida, quando o Marcos consegue estabelecer um domínio um pouco maior, abre uma certa vantagem e dali não perde mais. Mas antes disso, teve uma grande mudança, né? A gente pode começar a falar que a corrida já começa com o Miller liderando, né? A corrida de casa, ele é australiano, voltando de uma corrida fora, que ele estava machucado, ele ainda estava machucado, mas foi na raça para correr exatamente para correr em casa, já largou bem, liderando a prova, e depois ainda deu entrevista falando que ele se viu tanto tão na frente, que ele falou, poxa, eu tô usando muito meus pneus, vou segurar um pouco, e segurou um pouco, aí fez aquele grupo, e nós tivemos ali durante quase 100% da corrida um grupo de 8 pilotos, incluindo a Yamaha, incluindo a Honda do Marques, incluindo as Suzukis que vieram bem esse final de semana. Você tinha o Iannone, né, a dupla da Suzuki, mas você tinha o Aleix Espargaro. O grupo ali se formou, trocou uma série de vezes de posições, de ordem, e isso estendeu até também para a liderança. Então, cara, foi uma corrida realmente sensacional. É uma pena que lá atrás, pelo que eu consegui ver não sei se seria live time, né, mas por aqueles gráficos ali do lado, deu pra ver que tiveram uma série de mudanças também na parte de trás do grid. Só que tava tão bom a coisa lá na frente que eles não tiveram tempo, né? Eles focaram só lá na frente, que já foi uma briga incrível, e acabaram perdendo um pouco lá de trás porque logisticamente não dava pra filmar os dois pontos, né? Deram só um pouco mais de atenção ao Dovizioso, que errou na primeira curva da segunda volta e perdeu muito, tentando se recuperar. O Pedrosa, que também estava tentando se recuperar, mas teve um final de semana horroroso. E o Petrucci, que não existiu no final de semana, né? O Petrucci ele andou entre 18º e 21º. É um negócio absolutamente impressionante. Eu ficava procurando o nome dele para ver se ele subia, ele não subiu. Então foi uma corrida assim, cheia de pontos, né? E muito, muito, muito importante para o campeonato. A Marques, com essa vitória,
tem um boom muito grande em termos de pontos para campeonato que, com o péssimo desempenho da Ducati como um todo e do Dovizioso nesse final de semana, deixou o título, eu diria que bem encaminhado. Então vamos lá, muita calma antes da gente já sair falando sobre o título, né? Porque a gente vai ter que discutir esse assunto aqui, que estamos chegando em mais um final de semana que a gente tem corrida da MotoGP, vai ter a etapa da Malásia. Então já vamos aqui aquecer os nossos, né, tambores para essa prova também. Mas voltando um pouquinho nessa disputa que a gente teve, que foi assim incrível, você falou que ficou notando um pouco mais o pelotão do fundo, né? E é engraçado como a gente acaba se apegando a partes diferentes, assim, né, da corrida, porque eu fiquei muito vidrada ali no Dovizioso e o que ele estava conseguindo fazer. Então eu confesso que até o fundão, assim, eu não dei tanta atenção, e não é nem por má vontade, mas tinha tanta coisa acontecendo nessa corrida que era até um pouco difícil você conseguir ter uma noção de tudo que estava acontecendo. Eu acho que você vai fazer certinho de assistir de novo, porque dá pra, às vezes, pescar uns detalhes, prestar atenção em alguma coisa que aconteceu mais atrás, mas na frente você já estava ligado no que passou. Então esse exercício pode ser muito interessante mesmo, porque todo mundo, né, tem falado muito dessa prova, que realmente foi uma das melhores da MotoGP. E até trazer um ponto de polêmica aqui, Diogo, o Rossi, ele também afirmou que essa foi uma das corridas mais legais que ele já participou, só que ao mesmo tempo ele fez uma crítica, porque os pilotos estavam relativamente agressivos nesse final de semana, estavam se tocando bastante, e ele saiu com algumas marcas de pneus ali no final da prova, acabou ficando com um macacão ali carimbado. E ele diz, né, que tanto o Zarco como o Iannone são os pilotos mais difíceis de você ultrapassar ou de ter uma disputa. E aí eu até queria jogar aqui a discussão, né, porque até ele termina com uma frase emblemática, essa entrevista dele, que ele fala: ou você se adapta a essa agressividade ou você vai pra casa. E aí eu queria ter o seu feeling sobre isso. Você acha que tá realmente agressivo ou que tá ok, tem que dar uma maneirada? Porque, até jogando minha opinião antes de falar com você, eu não vi nada assim muito perigoso num grupo aí de 8 pilotos disputando a ponta da prova. Deu para eles se manterem ali de uma maneira até tranquila, entre aspas. Tiveram alguns momentos que foi um contato mais próximo, só que a gente teve só um piloto que não completou essa prova. Então, se fosse uma questão assim de, nossa, tá todo mundo indo além do limite, talvez a gente tivesse mais nomes fora por quedas, por encostar e cair, né, ter esses tipos de contatos. Então eu já tô aqui fazendo o meu contraponto. Então, eu acho que eu gostei da agressividade dos pilotos, na realidade. O ponto do Rossi é muito no sentido de a gente às vezes não realiza o quão antigo já é o Rossi, né? Porque ele chegou na categoria muito novo e desde muito novo que vence tudo. E tá aí até hoje. Ele tem um estilo de pilotagem mais boêmio, talvez, nós podemos colocar dessa maneira. É um estilo que você não tinha não vou dizer nenhum contato, porque o contato é algo que não é para acontecer no final das contas, mas você não tinha tanta proximidade entre os pilotos dividindo curva o tempo inteiro. Tinha briga, tinha proximidade, claro, mas não era algo como é nesse tipo, e não é algo como acontece agora em Phillip Island. A abertura do último setor de Phillip Island é uma sequência de 2 curvas lentas, uma para a direita e uma para a esquerda. E aí depois gera uma curva bem aberta à esquerda, bem aquela curva de destruir pneu traseiro, e depois tem a grande subida da montanha para a reta. Então, assim, é um circuito que naturalmente ele força os pilotos a andarem grudadinhos. E aí, quando você tinha ali na frente Max, que é um piloto extremamente agressivo, você tinha Zarco, que é outro extremamente agressivo, e que já vem se pegando com o Rossi aí em briga desde o início do ano. O Rossi já até falou que ele guia igual guia no PlayStation, pra você ter uma noção. Aí você tem o Iannone, que fez a segunda corrida boa no ano, precisando mostrar resultado mais do que urgente. Tem uma série de pilotos ali, o Crutchlow também, que apesar de ser mais experiente, não é nenhum, sabe, inocente. Ele também ataca bastante, apesar que nessa corrida nem foi tanto o caso. Mas ele estava num grupo ali muito perigoso, numa pista que existe que todo mundo, dá a possibilidade de todo mundo correr juntinho ali, lado a lado.
E ele não tá exatamente acostumado, eu diria, com esse tipo de batalha. Então, se você for parar pra pensar, sempre que o Rossi é exposto a esse tipo de batalha, ele acaba não saindo tão bem. Ou no final sempre tem uma reclamação. Como foi com o Max? O Max, às vezes que procurou contato com ele, eu não tô nem falando dessa corrida. Eu tô falando, apesar que nessa corrida teve inclusive um contato entre eles, que foi essa até a marca que o Rossi teve no ombro, né? No macacão ali no ombro do pneu do Max. Mas até antes disso, em anos anteriores, se você for pegar o histórico, sempre que o Rossi precisa entrar em contato, ou sempre que o Max força um contato com ele, contato aí não em vários casos não literalmente, mas eu digo de entrar lado a lado e coisas do gênero, ele acaba não funcionando tão bem, sabe? Então ele sabe brigar, sabe ultrapassar, sabe se defender, mas eu acho que essa MotoGP atual, ela coloca os pilotos se colocam numa situação além do que se fazia alguns anos atrás. E o Rossi ainda é aquele piloto criado lá atrás, entendeu? E daí vem a declaração dele de, ok, eu tenho que me adequar a isso. Eu não posso mais ficar guiando desse meu jeito limpo, enquanto os caras, com qualquer espaço que eu dou, vêm aqui, enfio o pneu no meu ombro e saem andando como se nada tivesse acontecido. E aí depois eu vou reclamar e, bom, é assim que se guia. Sabe, ele falou, por exemplo, que o Zarco guiava como pessoa que ainda estava na Moto 2, isso era MotoGP, era uma moto mais perigosa, ter mais cuidado e tal. Eu acho que a mensagem dele é isso, né? Ok, eu tenho que me adequar. Eu tenho que guiar desse jeito, mais agressivo, talvez um pouco mais antidesportivo, segundo as ideias dele. Mas que é como guiam hoje, ele tem que ir pra frente desse jeito. Eu entendo ele, a revolta dele, também entendo que ele vai ter que se adequar, ele realmente vai ter que se adequar, porque não é questão do Max, é questão do Iannone, é questão de todo o grupo que é assim hoje em dia. E vamos ver como ele vai conseguir fazer isso, cara. Eu acho que ele consegue totalmente e é bonito. Agora, assim, ó, assim uma MotoGP mais arriscada. Eu tava vendo hoje, esse que é um número acho que destaca bem. O Marques, no ano, ele tem 24 quedas, incluindo treino livre, incluindo corrida, incluindo classificação e tudo mais. O Rossi tem 4 quedas, são 20 quedas a menos. É um número muito, muito, muito expressivo. O Rossi, até pela fase que ele tá na carreira, de idade e tudo mais, é aquele tipo, já vem há alguns anos naquele tipo de momento em que, cara, eu não vou me arriscar a cair. Eu não posso me dar o luxo. Eu não tenho 23 anos, 24 anos igual o Marc Marques, que eu caio, bato a pulga e levanto. Se eu cair, eu quebro. Então, todo jeito, sabe, é diferente. É mais um desafio que o Rossi tem em termos de se adequar a essa MotoGP mais jovem. E eu tenho certeza que ele vai fazer bem, como já fez bem. O Rossi mudou. O Rossi é inúmeras vezes campeão do mundo, ele mudou completamente o estilo de pilotagem dele para se adequar a essas motos novas. Então, eu tenho certeza que ele vai buscar essa adequação aí de novo e que vai conseguir. Até a gente, quando o Marques chegou na MotoGP, a gente comentava sobre ele ter um estilo diferente de pilotagem, um pouquinho como o Verstappen na Fórmula 1, e dos outros pilotos terem essa obrigação de seguirem o estilo dele, de aprenderem, né? Então, a fazerem as curvas ali um pouquinho mais com o joelho raspando no chão, né? Algumas técnicas que eles tiveram que aprender do Marc Marques para conseguirem chegar perto dele. Então, foi natural essa evolução de todo mundo. E até engraçado que você puxou duas coisas do Rossi, né? As quedas, que ele acaba caindo mais quando ele não tá disputando a MotoGP, que é quando ele se quebra mesmo, né? Que já é a segunda vez que ele faz isso. E também a questão dele ter sido tocado, né, pelo Marc Marques, e depois os dois amenizaram assim completamente a situação, né? Eu até fiquei observando para ver se ia ter algum climão assim, quando os dois se encontrassem e tudo mais. E eles deram um aperto de mão ali, foi super cordial. E o Rossi elogiou o Marques, falou: "Não, a disputa com ele foi super legal, não teve nada assim demais, foi bacana". Então ele deu uma minimizada e trouxe outros pilotos aí como os agressivos dessa prova. Mas, né, vamos continuar analisando essa questão do Rossi. E a gente tem também comentários dos nossos ouvintes, todos super animados com essa prova. Leandro JF, ele começa o e-mail dele com um palavrão, então eu vou pular essa parte. E ele diz: "Que corrida! Uma pena que as Ducatis não foram para a Austrália, encurtaram um caminho indo para a Malásia antes, mas mesmo assim foi um super GP. Nem vou dizer muito porque quero ouvir vocês falarem da corrida e não da matemática do título. Deixa essa chatice pra lá e vamos falar de corrida na pista, que é o que importa." E já que ele trouxe o tema da Ducati, Diogo, o que podemos falar sobre Ducati nesse final de semana?
Incrível como sofreram, né? Desde o início. Tá certo que o Lorenzo teve um acidente no treino livre, no último treino livre, que complicou bastante ele, até tava mancando, inclusive. Mas é difícil falar que o piloto foi complicado. Se complicou porque ele tava meio machucado, meio que mancando, quando você tem o Jack Miller voltando de uma lesão, que ele teve que ficar uma corrida de fora. E, poxa, já andando desse jeito, 2 corridas atrás a gente teve o Rossi com quase 40 anos de idade, se quebrando todo no treino de motocross, depois voltando e guiando todo quebrado e guiando muito bem. Mas enfim, teve esse problema. No Armap, o Dovizioso, perdão, no último treino livre também, o Dovizioso também caiu antes da classificação, então ele mesmo confirmou que perdeu um pouco de confiança em cima disso. Mas aí na corrida, a afirmação dele depois da corrida é que a moto não tinha a velocidade que era esperado. Então, o problema que ele teve na primeira volta na primeira curva da segunda volta, quando ele vai um pouco mais fora, ele despenga para quase 20º, fica em 19º, 18º, e aí daí pra frente ele tem que fazer uma corrida de recuperação maior ainda do que ele já ia ter que fazer, porque ele já largou lá pra 13º. A moto não teve velocidade suficiente, segundo ele, pra ajudar ele a erguer, né, se reerguer no grid. Ele terminou na 13ª colocação no final, mas no conjunto do final de semana a Ducati não teve bem. Sofreu muito em Phillip Island. Eu não posso dizer que dava pra esperar, mas assim, as características de Phillip Island não encaixam com a Ducati, porém, eles andaram bem aí no ano passado, por exemplo. E tiveram outras pistas que a gente não exatamente falava, opa, essa é uma pista de Ducati. E mesmo assim eles andavam bem, sabe? Então, esse final de semana era tipo, ok, talvez o histórico não favoreça, mas, poxa, eles andaram bem em outros circuitos que não eram deles entre aspas. E, então vamos ver se andam bem agora de novo. Mas não andaram, nem o Lorenzo, nem o Dovizioso, uma queda de performance enorme. A Ducati 2017 da Pramac, que é guiada pelo Petrucci, já até citei, teve um desempenho, acho que o pior desempenho da vida do Petrucci. Ele brigava para ficar entre os 18 primeiros, sabe? É absurdo. E não conseguiu, terminou de 20º para baixo. Então, é impressionante como sofreu. Até as Ducati 2016 também sofreram. O Redding, principalmente, foi o melhor colocado, mas mais para baixo também. Então, as Ducati realmente não funcionaram esse final de semana. E isso acabou complicando um pouco o Dovizioso para campeonato, né? O campeonato fica bem encaminhado, apesar de nosso querido ouvinte aí não querer falar sobre o campeonato. Mas a gente vai acabar falando sobre isso, fica tranquilo. E sobre o Dovizioso, quando começou a corrida, ele tava largando lá atrás. Eu até fiquei tranquila, porque eu pensei, pô, mas na última corrida foi a mesma coisa. E ele conseguiu se recuperar aí muito bem. Então eu tava com uma expectativa de que ia dar certo, ele ia conseguir chegar lá no pelotão principal. Só que logo no início da corrida já foi aquele banho de água fria, né? Porque ele acabou escapando e não voltou a ter o mesmo desempenho ali. Realmente brigou bastante. E para coroar, né, ele foi ultrapassado na linha de chegada, né, por 2 pilotos. Até anotei aqui a diferença. Quando eu anoto, eu perco as coisas. Ele foi duplamente ultrapassado, né, no final das contas. Foi pelo Redding e pelo Pedrosa. A diferença eu confesso que eu não tenho, mas foi algo assim, ridículo, né? Não, olha só, anotei do Vinales ultrapassando o Zarco. Então a gente volta já nesse assunto. Mas ele foi, né, duplamente ultrapassado, que acabou aí afundando um pouco mais a situação dele. Então ficou bem complicado. E agora a gente vai ter que falar, né, sobre o campeonato, não tem jeito. Prometo pra vocês que vai ser rapidinho, tá? Porque a gente ainda tem outros assuntos aqui pra tratar. É bom que a pauta da MotoGP hoje tá recheada. Então, mesmo já passando aí pelos temas, a gente ainda tem uma lista enorme de coisas pra falar. Mas já antecipando também, né, que tem a prova da Malásia nesse final de semana. E temos o campeonato aqui com Marc Marquez, 269 pontos, e Andrea Dovizioso com 236. Já é uma diferença considerável. E, bom, a gente tem o retrospecto de que o Dovi ganhou na Malásia em 2016. E essa corrida marcou aí a primeira vitória dele desde 2009, né? Que era um piloto que você falava, mas ele vai conseguir vencer alguma coisa ainda, super apagado. Então, pra gente ter noção aí também do salto de qualidade que ele deu de uma temporada pra cá, isso é bem importante. Mas Marquez é Marquez, né? Ele é o fenômeno da MotoGP, ele pode chegar aí ao 4º título, o 6º, né? Contando as outras categorias base que ele disputou também.
E eu falo muito na Fórmula 1, né, que o Hamilton já tá com 8 dedos e meio, agora 9,5, né, já tô mudando o meu comentário aqui. Já tá muito próximo do título e realmente só se acontecer alguma coisa nessa corrida ele não leva. Mas também, nessa última prova aí que a gente teve da Austrália, ele foi super agressivo. Poderia ter acontecido ali algum toque e ele caído. Você trouxe as estatísticas também de quantas vezes ele já caiu ao longo do ano. Será, Diogo, que acontece alguma coisa? Ou a gente já pode falar, vai dar Marques? Olha, a minha esperança, eu diria que até a minha torcida, é que no mínimo o Dovizioso vença essa corrida. No mínimo. A matemática, só para encurtar a matemática, que eu odeio falar, inclusive, sou de humanas, a matemática é simples. Mesmo que o Dovizioso vença, se o Marques chegar em segundo, ele já é campeão. Porque ele já tem mais que 25 pontos de vantagem, então a gente já vai pra Valência, né? Porque agora só falta Malásia e Valência. O campeonato já tá acabando. Então, mesmo se o Dovizioso vencer, se o Marques chegar em segundo, ele já é campeão. Assim, bom, já vai pra Valência campeão. Se o Dovizioso vencer e o Marques for o terceiro colocado, que é totalmente plausível considerando o histórico dele na Malásia, se o Dovizioso vencer e o Marques for o terceiro colocado, essa vantagem fica em 24 pontos. Sendo que eles vão pra Valência com 25 pontos de disputa. Quer dizer, ele é virtual campeão, né? Ele chega em Valência na última rodada precisando só de uma 14ª colocação pra poder já ser campeão. Então, enfim, o ponto básico de partida é: se quer que o campeonato chegue vivo até a última rodada, que eu já acho difícil que esse ponto chegue, Dovizioso tem que vencer a Malásia. E aí depois é fazer o Zurucubaca pra ver como o Marques termina. Mas eu acho que o Marques já vai ser campeão já agora na Malásia. E vale a pena. Coroa um campeonato incrível dele, mesmo com essa Ducati. O Dovizioso é muito fortes, né? Esse conjunto funcionou muito bem esse ano. O número que você trouxe sobre o Dovizioso é muito importante. Ele venceu de Honda ainda lá atrás, era patrocinado pela Red Bull e Repsol, muito tempo atrás. Depois ele dá esse grande pulo, né, nesse ano. No ano passado ele já tinha dado um pulo, mas limitado, né? Não conseguia fechar em resultado, tinha um desempenho positivo, mas não conseguia fechar o resultado. Esse ano sim tem desempenho e o resultado fecha. E aí isso é muito importante, já são 5 vitórias no ano. Pro cara que não vencia uma corrida desde 2009, vencer 5 corridas no ano, é impossível alguém dizer que previa que isso iria acontecer, né? Mas o prova foi muito bom até aqui, muito bom, eu gostei muito. Essa prova, ela meio que deu Essa prova, pra quem acompanha a Fórmula 1, essa prova foi tipo o GP do Japão, ou o GP de Singapura, sabe? Foi aquele corrida assim que os dois tinham que chegar perto, mas um ganhou e o outro não completou. Claro que o Dovizioso completou, mas chegou lá em 13º, então é quase como se tivesse completado. E aí o campeonato veio tão pertinho, tão bom, né? E aí, do nada, deu que acabou nisso. Mas o ano valeu muito a pena. Malásia tende a ser um corridão de novo. E Valência, se as coisas acontecerem como está sendo prevista, todo mundo chega em Valência brigando por nada. Ou seja, eu ganho, se eu for bem, eu ganho, se eu perder, eu ganho também. Ou se eu perder, eu não perco nada. Então, essas duas próximas provas, a previsão é de super corridas nas duas, tanto pelo histórico quanto pela maneira como os pilotos vão estar chegando para essas duas provas. Não, e muito piloto também tendo que mostrar serviço, querendo garantir aí a sua vaga ou chamar a atenção de uma outra equipe para fazer uma troca, né? Então o MotoGP também não tem muito essa de título definido ou não, que muitas vezes a gente vê os pilotos que não estão disputando o título, eles conseguem dar um show e se destacar nas corridas. A gente vê nomes que às vezes ficam lá atrás, você falou do Petrucci, né? O Crutchlow também, que às vezes faz provas sensacionais, vence, todo mundo fala dele e depois entra numa sequência que ou termina lá atrás ou cai, né? Então é impressionante esse rodízio que a gente tem na MotoGP. É o bom da gente ter, né, várias motos disputando também. Mas sobre disputa do campeonato, pelo menos a gente vai ter uma disputa, né, até a penúltima etapa, então não vai estar tão ruim assim, comparado aí até com as outras categorias da moto, com Fórmula 1, enfim, com outras categorias que a gente tem um tempo a mais aí, uma janela a mais de decisão aí de campeonato. Mas eu tô nessa linha aí, eu não tenho a torcida ou pro Marques ou pro Dovi, né, de quando a gente discute essa questão aqui, eu falo que eu gostaria de ver um campeão diferente, mas ainda mais um piloto que teve que lutar bastante como o Dovi para conseguir dar essa volta por cima, se solidificar mesmo na MotoGP. Não é tirando nenhum mérito do Marques, porque ele é um gênio, né? Ele já entrou na categoria, na lista dos grandes, né, da competição, então não é nesse sentido. Então vamos ver, Diogo.
Acho que o pessoal vai também fazer esse plantão da madrugada. A MotoGP é às 5 da manhã na Malásia, então ou preparem os despertadores, ou emendem, né? Voltem da balada um pouquinho mais cedo, ou assistam no replay também, gravem na internet, mas não deixem de assistir essa prova, porque a gente quer muitos comentários na semana que vem, que aliás, Diogo, semana que vem é o nosso programa de aniversário de 10 anos do Café. Então eu acho que todo mundo tem que mandar um monte de e-mail pra gente, parabéns, comentando todas as categorias. Então eu espero que vocês participem muito, e principalmente desse bloco da MotoGP, que vai ter sim provas muito legais pra gente comentar. Então fiquem de olho. E vamos passar para mais um e-mail aqui, pra gente também mudar um pouquinho de assunto. O Nelson Luiz, ele fala: que corrida sensacional! 8 pilotos brigando pelas primeiras posições, 5 diferentes liderando, pena que as Ducati tiveram um desempenho ruim. Na minha opinião, o Marques já é campeão, correu muito. O Rossi foi sensacional e o Zarco também. Até o Viñales resolveu aparecer de novo, maravilha total. Os pilotos com marcas de pneus no macacão. Uma pergunta: será que o Zarco não poderia subir para a Yamaha no ano que vem? O que acharam da corrida do Miller? Essa a gente acabou já dando uma pincelada. E ele fala: tantos toques uns nos outros e nada de punição. Isso que é corrida. E aí, Diogo, será que o Zarco poderia subir para a Yamaha já? Eu acho que já tem qualidade, mas não tem vaga. Não, a Yamaha de fábrica obviamente só tem 2 motos. Uma é de Valentino Rossi e a outra de Maverick Viñales. Sim, difícil, né? É. Então complica um pouco nesse sentido. Mas eu acho que ele já tem. O importante aqui é que eu acho que ele já tem qualidade, Nelson. Eu acho que esse é o ponto principal. O cara chegou na categoria esse ano e a gente já considera ele com qualidade suficiente para subir para a equipe principal. Isso é o mais importante de tudo, eu diria. Mais até do que fazer a mudança de fato, porque se o Rossi tiver mais 2 anos, ou o Viñales tiver mais 1 ano, o que que seja, assim que abrir uma moto na equipe principal, com o Zarco andando o que ele tá andando, ele vai pegar essa moto. É natural. Então, eu até não descarto aí. É certo que agora já é em cima da hora, isso aí teria que ser decidido antes, mas eu não descarto a Yamaha fazer mais ou menos o que a Ducati faz com a Pramac. Ou seja, um piloto da equipe ficar com a moto principal. Eu adoraria ver o Zarco com a moto atualizada, ou seja, com a moto igual a de Valentino Rossi e Viñales. Seria incrível, né? Mas, não sei, historicamente a Tech 3, ou Tech 3, como queira, já que é a equipe francesa, ele sempre tem uma moto de 1 ano um pouco atrás. Mas o desempenho do Zarco, cara, é impressionante. Sobre a corrida do Miller, a gente falou, né, rapidamente, corrida muito boa, principalmente voltando de uma queda enorme que deixou ele fora um GP, correndo em casa, depois foi sumindo porque nem tem equipamento pra estar lá, né, a moto dele já é mais antiga, nem era pra ele estar lá brigando, ele tá ali na frente já foi impressionante, na classificação. Depois largou muito bem, pegou a liderança, liderou o início ali, então desempenho incrível do Miller. Não, e falando um pouquinho do Zarco, e bem lembrado, né, pelo Nelson, essa questão da gente não ter punições, né, então é o que também faz a categoria crescer ainda mais aos olhos, porque a gente fala, não, eles vão ser agressivos, eles vão pra cima, e o que vai resultar disso? Nada, né, eles estão ali na disputa pura, claro que se houver excessos realmente, eles são punidos, mas quando tem só a disputa, a competição, isso não acontece, então foi muito legal esse comentário dele. E sobre o Zarco foi muito engraçado, porque eu tenho as minhas anotações sobre as corridas, né, pra ajudar aí a me guiar, enfim, pra comentar também aqui no café. E eu fiz muitas anotações do Zarco, então tem Zarco bem agressivo, Zarco fez bela ultrapassagem pra cima de Marques, assume a ponta, Rossi passa Zarco, aí Zarco passa Marques e vai pra segundo, briga com Rossi pela liderança. Então foi um dos pilotos assim que super se destacou nessa prova, foi bem interessante ver o desempenho dele, e eu torço também para que ele continue aí figurando entre os primeiros, não tenha problemas, como a gente falou, com outros nomes por aí. E um assunto também que a gente tem que comentar, né, Diogo, mesmo que rapidinho, é Valentino Rossi, né, porque eu não esperava que ele fosse ter um desempenho tão bom nessa corrida, e com a perna ainda terrível. Ele sai da moto até de um jeito meio esquisito, né, acaba às vezes dando até umas mancadinhas. Claro que ele deve estar correndo com muitos analgésicos, mas a gente está tendo uma rodada de corridas muito próximas e ele está participando.
E assim, é incrível, ele chegou em segundo, foi pro pódio, fez ali novamente a festa da torcida. E o pessoal que fala, já tá velho, isso e aquilo, olha o que ele faz com a perna quebrada. Oi, né? Exatamente, é impressionante, cara. Não tem palavras para descrever o Rossi, né? O que ele faz semana sim também. É mais um espetáculo dele, de novo à frente do Viñales, né? Mesmo com toda essa. Com todos esses problemas, de idade, que também é um problema, apesar de ele transformar isso mais em uma característica, mas com problema físico também, sabe? O entendimento de moto e tudo mais, de corrida como um todo, quais brigas entrar e quais. Ok, na frente eu pego ele. Enfim, ele foi incrível mais uma vez. Né? A temporada do Rossi como um todo, eu acho que é uma temporada muito boa. É claro que quando a gente fala em Rossi, a gente sempre fala em brigar pro campeonato, então tá difícil, e esse ano foi difícil, eu acho até mais do que o Rossi, eu acho que pelo desempenho da Yamaha, esse Yamaha 2017. O Viñales, apesar de estar na frente do Rossi, ou enfim, eles estão parelhos no campeonato, o Viñales também sofreu bastante. Né? Então, assim, os dois não conseguiram fazer grandes coisas aí nesse ano. O início do ano foi muito forte, mas depois a Yamaha se perdeu. A última vitória do Viñales foi na França, isso aí é lá para mês de maio, mais ou menos. Então, assim, faz muito tempo. Muito tempo. Então, a Yamaha como um todo, 2017, sofreu bastante, isso acabou interferindo, claro, no desempenho dos dois. Mas o Rossi vem aprontando as coisas até agora, enfim, lenda completa, né? Verdade. Eu peguei aqui rapidinho, ó, a corrida da França foi dia 21 de maio, a gente tá em outubro, né? Faz um tempo aí. E Diogo Gomes, a gente tá falando de um piloto que tá, meio fraturado, e a gente tem que falar de outro que tá com uma infecção viral, que é o Jonas Folger. E em alguns programas a gente falou, né, o Vandermark vai substituir o Valentino Rossi, e a gente trouxe um pouco aí da trajetória dele, de histórico, por que seria legal e tudo mais. E depois a gente até deu risada, né, nos bastidores falando, então, não vai substituir, a gente fez o maior currículo dele à toa. Mas não, a gente não fez o currículo dele à toa, porque com a ausência do Folger, o Vandermark vai entrar na vaga dele. Então dá uma relembrada pro pessoal, às vezes, que já apagou da memória ou que não lembra, né? Acho que vai ser bacana ter essa oportunidade, né? Até o próprio piloto deve ter ficado chateado que ele... Vou correr, não vou. Foi meio tipo o Kvyat na Toro Rosso, né? Vai e volta. Mas dessa vez vai. Dessa vez vai, né? Não na Moto de Fábrica, mas na Tech 3. Na verdade, esse final de semana já era para ele ter substituído, né? Só que a WSBK, né? O Mundial de Superbike, é onde ele corre com a Yamaha, piloto de fábrica da Yamaha, obviamente. Esse final de semana correu em Jerez, na Espanha. Então, por isso que ele não pôde estar lá. E eles ressuscitaram o Brock Parks para guiar a moto de Jonas Folger. O Parks deve estar com seus 40 anos também, ou quase isso. O Vandermark é um piloto jovem, um piloto holandês, né? Ele marca muito por ser holandês. É um local muito típico para moto, é só falar de Assen, né? Mas que não gerou recentemente bons pilotos. Então, quando ele quando ele surge há 3, 4 anos atrás, ele já surge com esse peso nas costas. E aí ele surgiu andando muito bem na base, subiu para o Mundial do Super Sport, que é uma espécie de Moto 2 lá da Superbike, andando muito bem, foi campeão com sobras, ganhou um contrato de fábrica com uma Honda para subir para a categoria principal, também já chegou andando bem, não assim, extrapolando limites, não Mark Marques, mas ele chegou assim, andando bem. Passou 2 anos na Honda, se viu limitado pelo equipamento e tentou fazer a mudança para a Yamaha. A Yamaha estava voltando da Superbike, né? Então era natural que eles fossem sofrer um pouco, mas ele fez essa aposta na Yamaha, aceitou a proposta da Yamaha, no sentido de, eu acho que aqui eu posso ter um futuro maior, talvez agora eu sofra, mas eu posso ter um futuro maior. E é basicamente isso, ele vem até... Eu acho que ele tem um bom desempenho com relação ao que a moto consegue oferecer pra ele lá. Ele lá briga com o Alex Lowes, o irmão do Sam Lowes, né? Mas o Alex vem numa fase muito boa. Até vem um pouco à frente do Michael Vandermark hoje no campeonato, mas eles dividem bastante as posições ali entre eles. Então, é um bom piloto, é um piloto ainda muito jovem. É um piloto que a Yamaha, ele tava na Honda, a Yamaha foi atrás, sabe? Tipo, puxou pelo braço, falou, olha, vem pra cá, você vai ter esse futuro aqui. E ele aceitou e foi pra Yamaha, então... É um cara que tem um futuro promissor, eu diria, mas que precisa sim melhorar o desempenho dele. Hoje o desempenho dele não é todo aquele furacão que até pouco tempo atrás a gente esperava. É um desempenho mais natural,
sabe? Mas não é um mau desempenho, não. É um bom piloto. Agora, assim, fez um testezinho ou outro privado com a moto, com o MotoGP. Então, experiência dele quase zero. Vai para um final de semana... o lado bom é que ele já conhece essa pista muito bem, porque já há alguns anos que a Superbike corre lá, né? Então ele conhece a pista bem, mas ele, enfim, não tá acostumado com a equipe, não tá acostumado com essa moto especificamente. Então, claro que vai ter esse sofrimento aí de iniciante, né? Natural, mas entre você colocar um piloto de teste, que foi lá na etapa do Japão, que até, eu esqueci o nome dele, é um japonês, mas ele até andou bem. Acabou que ele se machucou no último treino livre e na corrida ele abandonou na primeira corrida, porque ele tava tão machucado que ele não tava conseguindo ir pra frente. Então não funcionou muito bem, mas é um cara que também foi chamado assim de última hora. No Japão, totalmente preparado. Aí na Austrália ressuscitaram o Brock Parks. Então, poxa, entre ter um cara chamado de última hora e ter o Brock Parks na moto, é melhor você pegar um piloto seu lá da moto da Superbike, que você paga um salário pro cara, é piloto de fábrica, tem um futuro com a equipe, e coloca ele pra fazer uma MotoGP ali, uma corrida ou outra. Eu acho muito mais sentido. Tanto o Michael Van der Mark como o Alex Lowes. Se você lembrar, no ano passado, o Alex Lowes fez, acho que 2 ou 3 corridas na Tech 3, eu não vou lembrar no lugar de quem, mas ele fez algumas corridas na Tech 3 ano passado, substituindo também pilotos machucados, né? Então, digamos assim, o Alex Lowes teve essa oportunidade, e agora que a oportunidade surgiu de novo, eles inverteram, eles em vez de darem pro Alex, deram pro Michael Van der Mark, que nunca fez, né, melhor dizendo, uma etapa, uma participação na MotoGP. Vamos ver como sai disso. Claro que não dá pra esperar resultado, mas é um bom piloto, é um piloto respeitado pela Yamaha e que pode fazer alguma coisa boa aí, apesar de não dar pra cobrar resultado dele, mas acho que ele vai ser melhor do que os antecessores a cobrir essa vaga do Fogger, que pelo visto não volta mais em 2016, a doença pegou ele pesado, então já fica aí até a expectativa de como vão fazer para Valência, né? Se vão alinhar só uma moto, se o Van der Mark continua, se dão outra chance para o Alex Lowes, enfim, vamos ver como eles vão fazer. Então, o piloto que você estava falando, o japonês, era o Kota Nozani. Isso. O nomezinho, né? Difícil também. Mas a gente falando agora do Van der Mark, casa um pouquinho com o que a gente discutiu antes, né? Das provas dessas 2 corridas, apesar da gente ter a disputa do título e talvez uma prova sem esse clima a mais, né, essa questão a mais, a gente tem pilotos querendo mostrar serviço. Então o Van der Mark pode ser um caso desse, né? Talvez ele corra as 2 etapas, vá bem, possa impressionar, possa ali, né, se for do interesse dele também começar a galgar uma vaguinha aí para MotoGP. Então tem muitas variáveis aí que fazem com que fique interessante também. Então a gente vai ter muito que acompanhar mesmo. Eu achei legal que a gente falou isso antes e agora tem um exemplo muito claro disso também. E tem um último assunto, Diogo Gomes, que é Zarco e Viñales, que eu até falei antes que eu tinha anotado que o Viñales passou o Zarco na linha de chegada, né, por 16 milésimos de diferença, então foi muito pouquinho, mas rolou uma dormidinha ali. E Marcelo Cesarino, né, que é o cara que tá sempre de olho aí nos acontecimentos e manda perguntas pra bancada, então é pra nós, né, porque tá só a gente aqui hoje nesse programa. Ele pergunta entre os 2 pilotos quem é o melhor e quem deve ser o companheiro do Rossi a partir de 2019. Achei uma pergunta ousada do Cesarino. É difícil falar entre eles. A carreira do Viñales ela é mais meteórica, né? Ele foi campeão da Moto 3. Não sei se já era 120, se já era Moto 3, se ainda era 125, mas ele foi campeão lá da Moto 3, ele sobe pra Moto 2 faz um aninho só de Moto 2, já é pegado pela equipe de fábrica da Suzuki, anda muito bem com a Suzuki, chega a vencer a corrida com essa Suzuki, ano passado em Silverstone, e aí a Yamaha contrata ele a preço de ouro, então assim, é meteórico. Assim como o Zarco, né? A questão é que o Zarco ele teve um período de limbo ali, né, na carreira dele. Ele passou alguns anos andando de moto para poder conseguir um equipamento, enfim, um momento que realmente encaixasse com ele. Quando ele conseguiu, ele foi campeão, não só campeão, bicampeão, sobe para a MotoGP com todos os louros possíveis para a Tech 3, a equipe equipe satélite, né, não a equipe de fábrica, como foi o caso do Viñales, mas já sobe andando incrivelmente bem, como a gente está vendo ele andando. Então, é uma briga muito boa entre os dois. Para 2019 a gente tem que ver, por exemplo, se o Rossi ainda vai estar na equipe, né? Porque são mais 2 anos para frente. É difícil, mas se tivesse que escolher entre um e outro,
Hoje eu pergunto difícil. Hoje eu iria com o Vinhales. Tá até, opa, o que eu falo? Hoje eu acho que o Vinhales ainda tem mais futuro, apesar de a fase ser muito ruim. De novo, eu coloco muita culpa em cima da moto. Mas a fase do Vinhales é muito ruim. Mas eu acho que o Vinhales, até pela idade e tudo mais, tem mais futuro. Mas o que o Zarco tá fazendo é impressionante. Independente de quem vai sair, se vai sair o Rossi, se vai sair o Vinhales, o próximo que sair, como eu já até falei, acho que naturalmente essa vaga é do Zarco, não tem pra onde correr. Isso se alguma outra equipe não vier roubar ele antes, né? Vamos lembrar que ainda antes da metade do ano, a Yamaha já correu para renovar, né? A Yamaha não esperou o final do ano para renovar o contrato do Zarco. Quando ele fez aquela pula em Le Mans, eles falaram, opa, peraí, aqui tem. E aí já correram, já renovaram o contrato dele já pro ano que vem. Acho que foi o primeiro contrato renovado de todo o grid pro próximo ano. Foi o dele. Foi em maio, né, a corrida? Foi por aí, foi antes da metade do ano ainda. Muito cedo, né, pra falar em renovação, então a galera tá de olho ali. E a pergunta do Cesarino é curiosa porque ele fala, se é o companheiro do Rossi, será que a gente tem que considerar que já é na mesma equipe de hoje? Ou se teria uma mudança de equipe? Porque a gente levantou aqui a lebre, né, de a equipe não tá tão boa, a moto não tá muito boa, então seria na mesma, seria numa diferente? Cesarino, envia o seu direito de resposta pra gente. Mas eu iria pelo Zarco só por, não sei, no momento mesmo, tá? Tá se mostrando mais, tá mais combativo. Apesar de também não jogar o Vinhales pelo ralo, assim. Mas eu vou falar um pouquinho Zarco só pra também não ter a mesma opinião que você, mas a gente fica muito em cima do muro, é difícil, né? Uma pergunta muito capciosa do seu Marcelo Cesarino. Ele não fala nada da corrida, não fala nada do campeonato, ele só jogou essa questão aí tranquilíssima pra gente responder. Então a gente encerra agora o nosso bloco da MotoGP. Eu espero que vocês tenham curtido, né? A gente tá com a nossa bancada um pouco mais magrinha, mas eu tenho certeza que a gente passou por todos os pontos desse final de semana ótimo que a gente teve lá em Phillip Island. E fica o recado de novo, né? Nesse final de semana tem a prova da Malásia. Quero muitos comentários no cafécomvelocidade@gmail.com. Então, envie o que você achou, quais foram as suas impressões, um piloto que se destacou, Marques campeão, briga continua, não sei. Mas participe com a gente e escute também os outros blocos do Café com Velocidade. E até lá!